Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao Boletim Anarcapulco. Antes de mais nada, cabe agradecer a meus patrocinadores que tornaram essa viagem possível, Rodrigo e Felipe Gualberto. Não sai barato uma viagem dessas, ainda mais em um hotel de primeira, de frente para a praia. Sim, essa aí é a vista da varanda do meu quarto para vocês terem uma ideia. Graças à generosidade deles, vou poder participar e informar vocês sobre os eventos daqui. Meu agradecimento a eles, que já são patrocinadores do canal de longa data, sempre com interesse de divulgar cada vez mais o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Agora, também vale a pena falar da conferência em si. A Anarcapulco surgiu como uma ideia do Jeff Berwick, com o objetivo de reunir anarquistas do mundo todo para um bate-papo. Começou em 2015, em um tamanho muito menor do que tem hoje, mas rapidamente fez sucesso. Esse hotel enorme está com os quartos todos reservados para a conferência. O hotel inteiro foi reservado essa semana para isso. Tem gente do mundo todo, mas como é de se esperar, americanos são a maioria. Mas já encontramos canadenses, alemães, mexicanos também aqui. Inglês, como é de se esperar, é a língua corrente. Já vindo do aeroporto para o hotel, encontramos um libertário nova-iorquino do Brooklyn, que vinha jogar pôquer aqui no evento. Sim, tem um torneio de pôquer que faz parte do evento. Um rapaz de Richmond, na Virgínia, que teve aquele protesto enorme a favor das armas, o protesto 2A, que falamos aqui no canal algum tempo atrás. Ontem, dia 12, cheguei muito cansado para fazer alguma coisa, mas consegui molhar os pés no Oceano Pacífico e ver o pôr do sol daqui, que é fantástico. A praia é igual a de Cabo Frio, areia fina, água gelada, cheia de gente. Mas o trecho aqui em frente ao hotel é mais vazio, embora seja de acesso público, viu? Deu para filmar o pôr do sol de boa aqui. Sim, estamos 3 horas antes, então não estranhe se os vídeos saírem um pouco fora do horário de costume. Hoje cedo participamos da abertura oficial do Anarcapulco. Veja, já houve eventos e palestras desde a segunda-feira, dia 10. Mas o grosso da conferência começou agora, são os próximos 3 dias, 13, 14 e 15 de fevereiro. A abertura oficial foi hoje de manhã e estava muito cheia. Olha, a abertura foi uma das coisas mais malucas e psicodélicas que você possa imaginar. Parecia um ritual tântrico religioso, misturando o que o cara fez, um monte de reza estranha, falava come, 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 pelos portais do universo, não sei o que, para os peixes do sul, os felinos do oeste, os pássaros do norte, daí acendia uma vela e fazia depois teve um exercício de fazer não sei o que lá. Em determinado ponto o cara falou essa, olha só, dê o seu consentimento telepático para a energia entrar em você, mudar o seu DNA e te evoluir. Eu fortemente não dei o meu consentimento telepático ou de qualquer outro tipo, porque não sei se você sabe, mas energia entrando em você e causando mutação do seu DNA é literalmente a doença que a gente chama de câncer. Evolução é outro processo totalmente diferente. Tem que confessar que no meio dessa apresentação, por um momento eu fiquei preocupado. Será que essa conferência seria só loucura alucinada desse tipo? Para piorar, olha só o panfleto que me entregaram na entrada da palestra. Vacinas causam reações e você sabia que uma terceira torre caiu no 11 de setembro de um tal grupo de engenheiros e arquitetos pela verdade do 9/11? Junta isso com um conjunto de sujeitos com aparência estranha que tem por aqui, realmente, por um momento achei que eu estava numa convenção de malucos completo. Mas felizmente a apresentação tântrica acabou, foi seguida por uma apresentação de rap libertário que eu achei meio meh, depois juntaram as duas coisas, enfim, na verdade foi um show de abertura meio exótico. E daí entrou o Jeff Berwick, que é o cara que organizou a coisa toda, e ele já entrou falando, que loucura isso, eu contratei esses caras sem saber exatamente como é que era o show deles, que viagem maluca. Todo mundo riu. E olha que ele se apresentou dizendo ser o cara que já experimentou todos os narcóticos conhecidos da humanidade. Se até ele achou isso maluquice, imagina. Sim, a palestra dele, ele falou um pouco sobre a trajetória dele, foi o cara que foi lá na ilha das Lolitas, do Jeffrey Epstein, lá no Caribe, andou por todo lado lá na ilha do Jeffrey Epstein, depois teve que sair correndo porque seguranças e policiais chegaram lá na ilha. Ele também já percorreu o mundo fazendo entrevistas com anarquistas, anarcocapitalistas, libertários do mundo todo. A palestra dele, como me explicaram depois, são realmente coisas totalmente sem temas. Ele vai falando, ele não prepara nada, não prepara roteiro, ele vai falando o que tem na cabeça dele. Mas deu para entender que uma das propostas dele, justamente com o Anarcapulco, é construir pontes, ou seja, ligar pessoas. E embora esse não seja exatamente o sentido que ele deu a isso,
acho que vale uma reflexão importante. O termo anarquismo aqui é usado por todo mundo. O termo anarcocapitalista é pouco usado porque, na verdade, é todo mundo anarcocapitalista. Eles mesmos entendem que o anarquismo original nunca foi contra trocas voluntárias. O anarquismo original sempre foi a favor de trocas voluntárias e nem negava totalmente a propriedade privada. Aquela famosa frase do Proudhon, propriedade é roubo, foi retratada pelo próprio autor em artigos posteriores. Mesmo ele passou a reconhecer a importância da propriedade privada para uma anarquia funcional. No final das contas, se você pega o anarquismo tradicional de Bakunin e Proudhon, permite a propriedade privada, pronto, não há nenhuma diferença em relação ao anarcocapitalismo. Passamos a concordar nos pontos centrais, ok, sempre vai haver alguma diferença em pontos específicos. A base da anarquia é uma só, não haver pessoas controlando outras pessoas, a ausência de hierarquia. Esse é o ponto base, e todas as diversas correntes de anarquismo compartilham essa visão apenas com diferenças de entendimento sobre outros pontos. Creio que isso é interessante porque vejo muita gente do movimento anarquista tradicional proudiano brasileiro que enxergam a coisa pelo lado puramente coletivista, pela visão do Bakunin, por exemplo. Essas pessoas veem o capitalismo pela definição marxista de algo ruim por definição. Esse ponto de vista claramente deriva do nosso histórico de comunismo aqui em Banânia, que é uma visão comum não só aqui, mas em toda a América Latina, de forma que esses anarquistas ficam ressentidos por algum motivo, meramente com o fato de usarmos o termo anarcocapitalismo. Eles ficariam surpresos de ver que na maior conferência anarquista do mundo, todo mundo se define como anarquista, todo mundo fala que imposto é roubo, todo mundo é contra governo e conversam os demais temas de boa, entendendo que há um conjunto de coisas básicas sobre o qual concordamos e podem haver coisas mais acessórias que discordamos. E sempre vai ser assim. Mesmo entre nós anarcocapitalistas, temos uma base que todo mundo concorda e tem pontos que são discordantes. Importante é concordarmos que a escravidão é errado. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa por outra pessoa. Enfim, por essa visão errada do que o termo capitalismo significa na visão anarcocapitalista, e devido, lógico, a se sentirem reduzidos em importância, visto que hoje os anarcocapitalistas são absurdamente mais numerosos no Brasil do que os anarcocomunistas, isso cria uma resistência entre eles. Já vi gente esperneando por aí, capitalista não pode usar o termo anarquia. Bom, ninguém é dono de nome nenhum, e não somos capitalistas no sentido que eles entendem a palavra. Talvez, se buscássemos discutir mais as ideias e deixar termos de lado, certamente haveria coisas interessantes a discutir. Construir pontes, como o Jeff Barrick fala. Aliás, a palestra dele foi seguida pela melhor palestra do dia do Larkin Rose. Larkin Rose é um youtuber conhecido, tem vários vídeos fantásticos por aí, lá no canal dele e em outros canais que ele participa. O mais conhecido deles é Estatismo, a religião mais perigosa do mundo. Tem uma versão desse vídeo dele com legendas em português que é bem legal. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. A palestra dele também foi mais ou menos nesse sentido. Veja, esse ponto que eu já reforcei com algumas pessoas também, discutir e argumentar com outras pessoas não necessariamente é a melhor forma de convencer as pessoas. Não é que não possa acontecer de alguém discutir com outra pessoa e de repente abrir uma luz na cabeça dela, ela entender o problema e mudar de opinião. A questão é que isso é absolutamente improvável, não é eficiente, gasta-se uma energia enorme para um resultado muito pequeno. E o motivo disso é que no momento que você argumenta, você cria resistência na outra parte. O antagonismo parece ficar ainda mais forte e mais importante do que a discussão em si. E isso vai reforçar os pontos da outra pessoa, tanto quanto os seus. E isso não vai ajudar também para as pessoas que estão assistindo ao debate, porque da mesma forma vão se comportar como os debatedores. Quem já tinha simpatia por um lado da questão vai apenas se agarrar mais ainda àquele lado. O que ele propõe é algo bacana, e até ele fez isso mais ou menos na palestra, apenas fazer perguntas sem indicar resposta. A primeira pergunta, lógico, é se existe moral objetiva ou se toda moral é subjetiva. Cabe ressaltar algo importante aqui. Como eu já expliquei, os termos moral e ética são usados por um monte de gente com um monte de significados diferentes. Então, muita gente, eu particularmente, chama a moral objetiva de ética, sendo moral apenas a moral subjetiva, ou seja, regras dependentes de costumes pessoais. Mas lógico que o importante é a coisa, não o nome que se dá a ela. É perfeitamente possível entender o que ele diz. Sim, existem determinadas ações, determinadas regras que, se quebradas, sempre indicam algo errado. Não é questão de opinião ou política, matar uma pessoa pacífica é errado sempre. Mas veja, ele não responde a pergunta, ele apenas faz a pergunta. Depois
Se você acha que moral é popularidade, ou seja, se a maioria das pessoas achar que determinada coisa é errada, isso justifica tal coisa como sendo moralmente errada, lógico, é um complemento à parte de cima. Se a moral é objetiva, lógico que não pode ser por popularidade, porque opiniões das pessoas mudam com o tempo. Então ele pergunta se você concorda que algo é injusto de você fazer. Você concorda que também é injusto você mandar alguém fazer isso por você? E assim continua sem respostas a perguntas, apenas fazendo as perguntas, você responde o que quiser, mas é lógico, dá pra ver a linha de raciocínio dele nisso. E esse tipo de coisa pode mesmo ser muito eficiente. Ao invés de tentar brigar com anarcocomunistas ou com estatistas por aí, explicando os pontos de vista anarcocapitalistas, talvez fosse interessante mais perguntar a eles os pontos lógicos, ao invés de simplesmente fazer a sua explicação deles. No final, o argumento do cara é contra o voto. Como não é moral usar violência contra alguém, não é moral mandar alguém usar violência contra outra pessoa, também não é moral votar, porque o voto é uma autorização para aquela pessoa fazer violência contra outra pessoa. Eu entendo perfeitamente essa linha de raciocínio, mas como expliquei em vídeos por aqui, eu não concordo inteiramente com ela. Eu concordo que ela define o Estado como algo moralmente antiético, e o Estado é totalmente antiético. Mas votar não necessariamente, porque votar não significa legitimar a violência cometida. A intenção não parte de quem vota, mas do político. Quem vota meramente está escolhendo a menor violência para si dentre as violências disponíveis no mercado. E, embora mandar alguém bater em outra pessoa seja claramente antiético, conversar com alguém que vai bater em outra pessoa, tentando convencer ela a bater menos, certamente não é antiético. Utilitarista, verdade, mas não antiético. Ele falou também de um programa dele exatamente que objetiva ajudar anarquistas a convencer e conversar com estatistas, o Candles in the Dark. Parece bem interessante, vou procurar aprender mais. De qualquer forma, essa palestra dele foi muito boa. Pulei algumas das palestras da tarde porque eram assuntos de menor interesse meu, mas vou descer agora porque tem uma outra palestra que eu quero ver. Mantenho vocês informados amanhã sobre o que está rolando. Sempre bom ouvir novas ideias por aí. Não vou poder filmar e transmitir as palestras porque, bem, propriedade intelectual não existe, mas regras privadas certamente existem. E a regra aqui é essa: não se pode filmar e gravar os eventos. Todas as palestras, porém, vão estar no canal Anarcapulco. Você pode buscar os filmes lá. Eles falaram que vai ter apenas um delay em relação ao momento que foi apresentado. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Estamos quase nos 50k, hein? Até a próxima!